Vamos desempacotar essa definição. Aliança é um acordo solene entre um cristão e uma igreja local. Confirmação. A igreja, por meio do batismo e da ceia, confirma a profissão de fé dos seus membros. Supervisão. Os pastores e os membros buscam ensinar, exortar, admoestar crente para que ele persevere na fé. Reunir e se submeter. O crente promete não deixar de congregar e viver sua vida de discipulado a Cristo debaixo do ensino daqueles discípulos. Discuta. 1. Que ações práticas você pode tomar para supervisionar amorosamente a fé de seus irmãos da igreja? 2. Que ações práticas você pode tomar para se submeter à igreja local? 2. É bíblico. Atos capítulo 2, versículos 41 e 42 mostra a realidade da membresia na igreja apostólica. Entretanto, muitos ainda duvidam se a membresia formal é algo bíblico. Aqui estão mais argumentos em prol da membresia da igreja. Primeiro, Deus sempre buscou demarcar uma clara diferença entre seu povo e o mundo. Já na criação, sem a mácula do pecado, Deus colocou o homem em um lugar separado do restante da terra, um jardim. O trabalho de Adão era guardar o jardim de invasores e cultivá-lo para que se expandisse sobre a terra. Gênesis, capítulo 2, versículos de 8 a 16. No dilúvio, a arca era uma divisão clara entre aqueles que, como Noé, haviam achado graça diante de Deus, temido seu nome e obedecido a ele, e o mundo de ímpios que rejeitou a pregação da justiça. Dentro da arca, salvação. Fora, condenação. Gênesis capítulo 6, versículos 7 e 8. Conforme Hebreus capítulo 11, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ao chamar Abraão, Deus mostrou que fazer parte do povo da aliança implicava ter a mesma fé justificadora de Abraão na palavra, que recebe o Senhor como seu Deus, observar o sinal da aliança, a circuncisão, e viver de acordo com essas realidades. Quem assim não se portasse, teria quebrado a aliança com Deus e deveria ser eliminado do meio do povo pactual. Gênesis capítulo 17, versículos de 7 a 14. Ainda no Antigo Testamento, poderíamos citar o contraste entre Israel e as nações. Êxodo capítulo 19, versículos de 1 a 6. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 5, conforme Romanos, capítulo 9, versículos 4 e 5. E a história de Raabe, que por sua fé viva no Deus de Israel, foi liberta e incluída no povo e na linhagem do Messias. Josué, capítulo 2, capítulo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Tiago, capítulo 2, versículo 25. Esse padrão prossegue no Novo Testamento, alcançando sua plenitude na igreja. Pedro escreve que antes estávamos do lado de fora, mas agora estamos do lado de dentro. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Não éramos povo, mas agora somos povo de propriedade exclusiva, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E é essa nova realidade de um povo separado para Deus que proclamamos as virtudes do Redentor. Em segundo lugar, as imagens da igreja incluem a noção de membresia. Como vimos na segunda lição, não podemos dizer que somos filhos de Deus sem ser irmãos dos outros filhos e nos comprometer a amá-los. 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 16. Não podemos afirmar estar em Cristo, a cabeça, se recusamos fazer parte do corpo e ser membros uns dos outros, servindo com nossos dons.
Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Romanos capítulo 12, versículos de 3 a 8. 1 Coríntios capítulo 12. Não podemos afirmar ser habitados pelo Espírito se recusarmos a ser uma pedra no templo, que é a igreja, e buscar edificá-la. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Em terceiro lugar, a membresia da igreja é pressuposta por todo o Novo Testamento. Ela é pressuposta pela grande comissão, pois o novo discípulo deve se submeter ao batismo e ao ensino de outros discípulos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. É pressuposta pela contagem de membros e pelas votações, mostrando que a igreja sabia quem eram seus integrantes. Atos capítulo 1, versículo 15. Capítulo 2, versículo 41. Capítulo 6, versículos de 3 a 5. Capítulo 15, versículo 22. É pressuposta pela responsabilidade dos presbíteros e das ovelhas, pois os pastores devem saber de quem vão prestar contas, e os membros, quem são seus líderes.